Olá, sou a Margarida Gomes e estou aqui com as minhas colegas Daniela Ribeiro, Isabel Dionísio, Margarida Sanches e Radija Baldé. Hoje vamos apresentar mais um episódio do videocast da reportagem Um Clique, um Estímulo. Neste episódio vamos explorar as camadas que compõem a perturbação de stress pós-traumático. Para nos auxiliar no aprofundamento do nosso conhecimento sobre este transtorno, temos uma convidada especial, a Jasmine. Antes de começarmos a entrevista, gostaríamos de agradecer a tua disponibilidade. Obrigada. Ok, Jasmine, conta-nos então um pouco sobre ti, quantos anos tens e o que é que fazes atualmente? Então, eu sou a Jasmine, tenho 19 anos e atualmente trabalho, treino e é isso que eu faço. Então, conta-nos um pouco sobre a tua infância, quem é que era a Jasmine enquanto criança? Ok, tópico difícil, mas a Jasmine de criança sinto que é uma Jasmine muito diferente, a Jasmine da atualidade, por tudo aquilo que passou e... É difícil, mas ok. A Jasmine de criança é uma Jasmine muito sensível, muito perturbada e nem sei mais como definir a Jasmine, mas isto é complicado. Sim, em relação a ligações familiares. Relações familiares, ok. Eu morava com o meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. O meu pai foi diagnosticado com bipolaridade, mesmo profunda, e era medicado com isso, mas a medicação não era uma coisa que lhe fazia muito efeito. A minha mãe sofria depressão e sofre ainda nos dias de hoje. E pronto, o meu pai tinha assim fases muito complicadas, onde pronto, a medicação não fazia efeito e o meu pai descarregava toda a raiva e toda a dor dele e tudo em nós, mesmo em forma de agressão. Isso foi uma coisa que me acompanhou muito toda a minha infância. Ok, e foi nessa altura que começaste a suspeitar que pudesses ter stress pós-traumático? Consegues indicar-nos, por exemplo, alguns sintomas que te deram a entender que podias ter este tipo de perturbação? Talvez não sinto que, como era muito pequenina, tivesse-me apercebido que foi naquela altura que eu pudesse ter stress pós-traumático. Talvez foi um bocadinho mais depois, porque quando cresci percebi que tudo isso que aconteceu quando eu era pequenina, das agressões, foi acompanhando-me a nível psicológico e as consequências disso foram muito o medo de estar na presença de homens. Não consigo estar num espaço fechado com homens sem sentir que estou confortável, não me sinto confortável de todo, e criei um grande medo quando alguém me levanta a mão. Eu tenho um instinto de tipo, fechar-me e encolher-me e perco ali um bocado o mood, assim dizendo, estás a ver? Posso estar aqui na brincadeira com alguém levanta a mão e eu fico logo tipo bloqueada, e sinto que isso foi, e mesmo pesadelos, por exemplo, também foi uma situação que aconteceu, acordava muito ansiosa e quando sonhava com isso era uma coisa que me incomodava imenso, ficava o dia todo mal e ia pensar nisso. E tu alguma vez procuraste algum acompanhamento? Algum tipo de acompanhamento, psicólogo, psiquiatra? Nunca procurei e sinto que não foi muito por mim, sinto que não foi porque, lá está, não tive ajuda dos meus pais e como criança ainda menor de idade, sentia que não tinha capacidade nenhuma para poder pedir ajuda a alguém e que pedir ajuda era uma coisa que era errada, porque como é que uma menor de idade tem que ser ela a pedir ajuda, entendes? É difícil. Pronto, nunca foste diagnosticada com stress pós-traumático, mas o que é que te impede hoje em dia de procurares uma resposta? Não sei, sinto que com 19 anos sou muito eu por eu e sinto que o agora pedir ajuda, sinto que é tarde, sinto que é complicado neste momento pedir ajuda por algo que já aconteceu e que eu sozinha tive que aguentar. Ok, arrebando agora um pouco, se te desconfortável, claro, de onde é que vem este então, mas consegues contar-nos algum episódio que te lembres que esteja vivo na tua cabeça e que te dê mais gatilho ou medo? Ok, o episódio que define mais a minha infância foi num dia em que eu e a minha irmã já estávamos na cama e a minha mãe estava na sala com o meu pai e comecei a ouvir a minha mãe aos berros e a pedir ajuda. Eu e a minha irmã descemos das escadas para ir ver o que é que estava a passar e o meu pai estava a bater-lhe agressivamente. Eu e a minha irmã tentámos ajudar a minha mãe a pedir a buscar o telefone e subir as escadas. O meu pai agarrou na minha irmã e atirou-a para cima do estendal, tendo ela se magoado. Eu tentei subir as escadas e o meu pai atirou-me das escadas cá para baixo
E pronto, a minha mãe, no meio disto tudo, com os berros e tudo mais, conseguiu fazer com que os vizinhos ouvissem e chamassem a polícia entrou pela casa adentro e ajudou-nos e tirou-nos de lá, e nessa noite fomos dormir para um convento de freiras. Sem problema, te respira um bocadinho para te tranquilo. Pronto. E se podemos continuar ou queres? Podemos continuar, claro. Bem? E sentes que esse foi o primeiro momento que realmente começaste a desencadear estes medos, ou já antes disso? Foram muitos episódios que aconteceram na minha infância, muitos mesmo, que foram fazendo uma bola de neve, estás a ver? Mas sinto que este dia foi aquilo que definiu muito a minha infância, sinto que definiu o fim, porque foi nesse dia que o relacionamento deles acabou, foi nesse dia que eu percebi que não ia voltar a ter o meu pai, e foi nesse dia que eu realmente percebi quem é que era o meu pai. E pronto, foi uma junção de grandes problemas e de acontecimentos, porque não era a primeira vez que o meu pai batia na minha mãe, não era a primeira vez que ele tentava nos fazer algo de mal, mas pronto, esse dia realmente foi ali a gota d'água. E alguma vez já tiveste, depois disso, alguma vez tiveste algum ataque de pânico relativo a esse momento? Houve muitas alturas, eu demorei muitos anos, mas muitos anos mesmo, a superar tudo o que tinha acontecido. Culpava-me muito por toda a situação do meu pai. Sempre continuei a tentar, tentei imaginar que o meu pai não era má pessoa. Tentei acreditar que a doença dele não o definia e que aquilo que aconteceu naquele dia foi uma causa da doença. Exato, foi uma causa da doença e que o meu amor pelo meu pai não ia mudar. Então eu demorei mesmo a criar uma diferença entre aquilo que era amor e aquilo que era a doença dele. Então foram muitos anos a questionar-me sobre o que é que eu haveria de fazer, e como não tive ajuda, foi tudo uma criança a crescer, a tentar perceber aquilo que é que eu devia fazer. Então foram muitas noites a chorar, muita ansiedade, muito pânico. Eu senti-me sozinha e foi uma das alturas em que senti que eu queria acabar a minha vida, não queria continuar, e graças a Deus consegui, tive forças para continuar. Mas sim, foram muitas noites difíceis e grande ansiedade. E sabemos que tens uma irmã e tens a tua mãe. Depois desse episódio, tu sentiste que tiveste que, por ti mesma, resolver esta situação entre ti, ou tiveste alguma ajuda deles, neste caso? Ou foi tudo por ti? É complicado, porque o facto de eu e a minha irmã termos vivenciado a mesma situação... Posso só perguntar que idade tinham? Peço desculpa. Quando aconteceu aquilo... eu, se não me engano, tinha na casa dos 5, 6 anos. E a minha irmã, 8 anos, sim, provavelmente. Mais velha, sim. Mas respondendo à tua pergunta, eu e a minha irmã, apesar de vivenciarmos a mesma situação, crescemos de formas muito diferentes. Porque sempre partilhámos o mesmo quarto e crescemos de forma a que cada uma guardasse para si aquilo que estava a sentir. Nunca partilhámos com a dor. A outra podia estar na cama a chorar, que era a noite inteira assim, sem a outra ir lá ou abraçar ou agarrar. E a minha mãe sofre depressão há muitos anos e nunca foi capaz de chegar-se ao nosso lado e vocês precisam de ajuda, posso-vos ajudar? Ou... Não havia ajuda, fomos as três a crescer de forma separada, tanto que hoje eu moro com a minha mãe, mas estou muito afastada dela a nível emocional. A minha irmã não mora connosco e raramente vejo a minha irmã, ou não ligo à minha irmã, não mando mensagem à minha irmã, porque crescemos sem amor, crescemos sem o sentimento de irmandade. Então foi cada uma por si, e sinto que das três talvez tenha sido aquela que conseguiu usar essa situação para crescer a nível emocional e ter uma responsabilidade mesmo emocional bastante diferente delas, e consigo ver isso nos dias de hoje. Sei que depois, mais tarde, a tua mãe voltou a apaixonar-se, tiveste um padrasto, certo? Durante Sim. algum tempo. Como é que foi quando ele chegou na tua vida? Como é que foi a tua ligação com ele? Se alguma coisa em relação ao teu pai te fez atrasar o teu desenvolvimento na relação com esse padrasto? A minha mãe conheceu o meu padrasto, se não me engano, 2 anos depois de acabar com o meu pai. E o meu padrasto naquela altura foi a minha salvação. De facto, eu não ter um pai presente e ser muito pequenina e ser a menina do papai, eu sempre fui uma menina do papá. O meu padrasto salvou aquela criança. Eu ia com ele a todo lado. O meu padrasto foi o grande amor e o real amor de pai que eu tive, e foi bastante bom,
mas neste momento eles já não estão juntos, portanto sinto que eu criei uma ilusão à volta daquilo que realmente era amor pelo meu padrasto, porque eu via o meu padrasto como o pai que eu nunca tive, mas agora que acabou eu não consigo olhar para o meu padrasto da mesma forma, talvez porque eu usei o meu padrasto como forma de apagar aquilo que eu estava a sentir, e isso é complicado, porque tenho pena que isso tenha acontecido. E que tipos, já nos explicaste algumas situações em que tens alguns gatilhos e medos em relação ao teu passado, consegues dizer-nos, por exemplo, alguns gatilhos, mais alguns triggers que tenhas em outros momentos? Eu acho que o que mais criei é sempre nível físico. Medo no que toca a contacto físico sempre foi uma coisa que mais foi um gatilho mais forte em toda essa situação. A nível emocional, olha, vários bloqueios emocionais, não é? A ausência do pai e tudo mais foi algo que também foi um grande gatilho na minha vida. Sentes que há muito conteúdo nas redes sociais que desencadeia estes gatilhos em ti, ou estes triggers, ou estas sensações? Principalmente quando eu vejo pessoas a partilhar o amor pelos pais, é uma coisa que me custa ainda bastante. Quando vejo alguém a partilhar um momento com o pai, ou quando vejo mesmo na rua, por exemplo, alguém com o pai, mas as redes sociais te tocam imenso, principalmente às vezes quando me volta a aparecer assim uma foto do meu pai, assim, uma recordaçãozinha, e sinto que às vezes impede-me um bocado de esquecer essa situação e esquecer o que é que aconteceu por ver as relações das pessoas com os pais. E no que toca a vídeos, por exemplo, quando vês algum vídeo de pessoas que sofreram de violência doméstica, ou de alguém que fala que o pai também foi agressivo de certa maneira, tanto com eles como com as mães ou os pais, ou os dois lados, isso também te puxa algum... É uma coisa que mexe imenso comigo, porque sinto sempre a necessidade de ajudar essa pessoa, porque gostava de ter sido ajudada. Então custa-me ver isso, e mesmo que não conheça a pessoa, tento sempre falar com a pessoa, ajudar a pessoa e entender o que é que ela passou. Já tiveste algum caso em que tivesses que... Já houve pessoas que eu ia falando e conhecendo, e que quando partilhava a minha história elas partilhavam a dela, isso é semelhante. Eu ficava quase feliz por encontrar alguém que tivesse passado o mesmo que eu, mas tivesse tido ajuda. Isso para ti não era assustador, encontrar alguém que passasse... É assustador de certa maneira, mas até meio que te sentias um conforto por saberes que tinhas ali alguém que falasse contigo e te entendesse? Exatamente, porque é fácil contar aquilo que se passa connosco, mas é difícil alguém conseguir se pôr no teu papel e sentir aquilo que tu sentiste. Só alguém que sentiu mesmo aquele momento e um episódio semelhante é que consegue olhar para ti e dizer: tu conseguiste e estás aqui hoje. Achas que é importante o uso de trigger? Ou seja, quando estás a ver um vídeo em que vai ter este conteúdo de violência doméstica, sim, achas que é importante nesse vídeo ter algum aviso de que este vídeo vai falar sobre este tema? Achas que já te aconteceu não saber que este vídeo era sobre este tema e isso, ires vendo um vídeo desencadeou? Não sei se sabes explicar-me mais ou menos. Eu acho que tu percebes o que estás a dizer, okay. E acho que sim, é importante avisarem pronto, o que é que vai ser ali o tema, porque há pessoas e pessoas, e tal como eu sinto-me tocada a ver esse tipo de vídeos, acho que é bastante importante avisarem com antecedência antes da pessoa poder ver qualquer tema que mexa com ela, não é? Como é que sentes que esta perturbação é abordada nas redes sociais? Achas que devia ser abordada de uma forma diferente? Se é abordada o suficiente, de maneira certa? A realidade é que eu sinto que não é um tema muito abordado. Sinto que é um tema, talvez, pode ser pelas pessoas que me rodeiam, mas sinto que é muito tabu ainda. Sinto que ainda não é... É porque há muitas pessoas que ainda não se sentem à vontade para falar sobre isso. Mas sinto que também é algo que já não se vê. Sinto que a violência entre pais e filhos, ou violência assim dentro da família, menos, por exemplo, relacionamentos amorosos, acaba por se ver mais do que agressões dentro da família. Sinto que isso ainda é uma coisa muito normal, que ainda é muito normal uma mãe bater numa criança, ou um pai bater numa criança, e isso é algo que eu também gostava que mudasse, porque de facto nem sempre é normal, porque há limites, e os limites trazem as suas consequências, e é aquilo que acontece nos dias de hoje, não é? Criar um bloqueio de alguém me levantar a mão e eu
pronto. Então achas que se calhar, se a Jasmine de 6 anos, não digo que não tinha tanto acesso às redes sociais, mas se calhar uma Jasmine de 12, 13 anos já a começar a entrar nas redes sociais, se tivesse visto mais conteúdo sobre isto, mais apoio nas redes sociais, porque é um sítio onde muitos adolescentes estão hoje em dia, ajudaria as pessoas, teria uma mais-valia? Sinto que isso realmente, as redes sociais de hoje em dia têm um grande poder mesmo, e sinto que talvez naquela altura, se eu tivesse encontrado vídeos ou encontrado uma resposta, teria salvado muito a Jasmine pequenina, porque eu olhava para a vida das outras pessoas, porque uma pessoa está ali no telefone a ver a vida das outras pessoas e tudo parece perfeito, até a realidade. Então a Jasmine, talvez não a de 6 anos, mas é um bocadinho mais velha, via a vida das outras pessoas como vida perfeita, estando eu ali a sentir-me num poço. Portanto, a falta de ajuda e a falta de informação sobre esse tema foi algo que pode bastante ter afetado o facto de eu me sentir perdida na vida e não saber o que fazer e não saber pedir ajuda e não saber falar sobre isso e crescer sozinha no que toca a tudo o que aconteceu. Nunca tiveste muito apoio da tua família nesse sentido, mas sentes que conseguiste ao longo do tempo arranjar um meio de apoio, os teus amigos, por exemplo, ou algum familiar que tenhas fora disto que te conseguisse dar algum apoio, ou sentes mesmo que... A nível familiar não tive grande sorte, porque lá está, a minha família também é toda muito de fora e como cresci num ambiente muito separado de toda a minha família, não criei intimidade com ninguém a ponto de conseguir chegar e pedir ajuda. E a nível de amizades sempre foi muito complicado, porque para mim falar sobre esse tema era uma coisa que me custava e não sentia que as pessoas que estavam ao meu redor fossem capazes de entender e de certa forma conseguir ajudar, porque é muito difícil tu conseguires ajudar alguém assim. Tu tens que ter uma certa capacidade para conseguir chegar-te e entender a pessoa. E na idade que eu tinha, no meu 3º ciclo, as pessoas não iam entender a minha situação, não iam entender aquilo que eu estava a sentir. Então foi mesmo complicado, porque eu era a Jasmine que chegava à casa e chorava, e fora de casa eu sorria, ajudava todo mundo e no fundo ninguém me ajudava a mim. Certo. Que mecanismos é que desenvolveste ao longo do tempo para lidar com esta situação? Mecanismos de defesa foi algo que eu criei muito e tornei-me uma pessoa muito seletiva nas pessoas que eu tenho ao meu redor, porque sinto que a certo ponto eu preciso de pessoas que entendam a pessoa que eu sou e que percebam a minha forma de sentir, de gostar e de precisar de alguém que no fundo esteja ali para mim. Pessoas que percebam que nem sempre há dias bons, mas nos meus dias maus eu não tenho pais ou família que me ajudem, ou seja, os meus amigos são as únicas pessoas que eu posso ter numa fase mais complicada, ou num dia mais complicado. E quem é que é essa pessoa? Carolina. Tu também, a Isabel também, sei que são pessoas que eu posso contar se eu precisar e pronto, sei que são aquelas amizades que se for preciso eu posso ligar e dizer, olha, eu preciso de ti, preciso que venhas ter comigo, e vocês vêm, claro. Quem é essa Jasmine? Essa que tu falas, sabem quem querem, entendem a pessoa que eu sou, quem é essa Jasmine? Eu não sei ainda definir a Jasmine que eu sou, porque sinto que ainda estou muito perdida. Com 19 anos sinto que ainda estou muito perdida na vida e que ainda preciso de orientar muito tudo o que se passa, mas sinto um grande orgulho na Jasmine que sou, por ter aguentado tudo o que aguentei e por mesmo querendo desistir e mesmo vendo a minha mãe a querer desistir, eu não desisti. E sinto que isso é uma coisa que me faz muito diferente das pessoas que, pronto, vou conhecendo e passam na minha vida. Alguém quer? Surgiram muitas perguntas que entretanto foram respondidas. Quero agradecer outra vez. Obrigada. Eu tenho só mais uma pergunta. Eu sei que fazes judo, de alguma forma o judo sentes que é uma forma também que arranjaste para te defender, saberes defender nessas situações? De facto, isso foi uma coisa que até recentemente eu comentei com a minha mãe, porque a minha mãe questionou-me: se tu tens esse medo de que alguém quando te levanta a mão, porquê é que praticas desporto, que é luta? E eu expliquei à minha mãe que treinar uma arte marcial foi uma forma de eu sentir que há um momento em que as pessoas podem me bater, mas não me batem para me magoar. E sinto que, de certa forma,
treinar, ajuda-me a criar uma defesa, ajuda-me, de certa forma, a que um dia, se alguém me levantar a mão para me magoar, eu vou-me conseguir defender. E sinto que é a única forma de eu, neste momento, andar na rua e não ter medo de ter um homem ao lado. Talvez, pronto, eu sou uma mulher, posso não ter a força para pronto, causar algum dano ao homem, mas sinto que naquele momento eu vou-me conseguir defender da forma melhor que eu consiga, e isso é uma coisa que me deixa bastante confiante, e graças a Deus foi um desporto que eu comecei por... não tinha percebido o meu interesse em começar a praticar esse desporto, mas agora que olho para mim a treiná-lo, sinto que ainda bem que comecei, porque deixaria a Jasmine mais nova bastante orgulhosa por ter tomado essa iniciativa, e por nos dias de hoje não ter tanto medo que alguém me levante a mão e que realmente me queira magoar. Assim, uma pergunta que me surgiu: quem é que quer que seja a Jasmine daqui para a frente? Quero que, acima de tudo, seja uma Jasmine que não se arrependa das suas escolhas e não se arrependa da pessoa que, no fundo, quis ser, porque tive que tomar decisões bastante difíceis na minha vida, principalmente no que toca à minha mãe, porque tive que separar grandes situações de emocional e de relação familiar, principalmente mesmo com o meu pai, afastar-me do meu pai. Portanto, sinto que apenas quero que a Jasmine do futuro seja feliz e que consiga aceitar tudo o que aconteceu da melhor forma, para que venham coisas boas na vida e para as próximas pessoas que vierem eu consiga lhes ensinar algo bonito e dar algo bonito de mim, assim como gostava que tivessem-me dado a mim. Pronto, como já tinha dito, isto vai ser publicado num website para estar aberto ao público. O que é que gostavas de dizer? Alguém que pudesse estar a ouvir o teu testemunho e quase que me precisa de mais do que gostavas que tivessem dito, ou o que é que gostavas de dizer agora? Acima de tudo, não tenham medo de pedir ajuda. Não sintam que algo é errado. Porque pedir ajuda é a melhor coisa que podem fazer, porque passar por certas situações sozinhas ninguém merece, portanto peçam ajuda, mesmo à pessoa que tenham ao lado, seja amigo, pai, alguém que conhecem, que consiga ajudar, ou que consiga algum contacto de pessoa que possa ajudar. Isso é bastante importante, e porque a ajuda é o primeiro passo para conseguir chegar a outro grande passo. E é isso, peçam ajuda e não tenham medo disso. Eu não sei se esta pergunta vai ser um retrocesso para o tema da conversa, mas agora estava voltando à tua mãe. Ok. E tentando, se calhar, também fazer um enquadramento. Vocês alguma vez chegaram a ter algum tipo de conversa em que ela explicasse mais ou menos como é que tudo começou, ou eventos mais complicados da vida dela, ou não é recorrente vocês terem uma conversa deste género? Uma coisa que eu costumo desabafar, principalmente com a Carolina, é que é muito difícil ter uma conversa dessas com a minha mãe. Acho que a minha mãe, não sei se é pela depressão, mas a minha mãe não cresceu a nível emocional. Portanto, é muito difícil conseguir ter uma conversa com ela, que ela leve a sério e que consiga abordar esse assunto de forma a que a conversa seja uma conversa que aborde os assuntos como deve de ser. Porque eu não sei se é pela dor, por tudo aquilo que ela também passou, mas de facto é algo que não deu para fazer muito bem, infelizmente. E tens conhecimento ou seja, tu mencionaste que tu cresceste de forma muito separada do resto da tua família. Sim. Sabes como é que é a relação da tua mãe com o resto da tua família? Se foi um tema que... A minha mãe não tem grande relação com a família, porque a minha mãe não tem o pai e nem tem a mãe. Portanto, a família da minha mãe, para além porque a minha mãe, é espanhola, então, para além das irmãs ou dos primos que têm em Espanha, não tem assim grande contacto com eles e não os vê há imensos anos. Portanto, sinto que a única família que a minha mãe tem presente realmente sou eu e a minha irmã. Okay. O que é que eu ia dizer? Portanto... eu também queria tentar perceber se tu consegues identificar, ou seja, a experiência que tu descreveste. Sim. Para mim remete muito a uma certa impotência ao crescer, ou seja, de não poderes, se calhar, sentir que não, por um lado, ou seja, sentires necessidade de ser ajudada, e por outro, não conseguires ajudar os teus pais, nesse sentido. Sentes que isso reflete hoje em dia de alguma forma na forma como te relacionas com as pessoas?
ou é algo que conseguiste ultrapassar? Eu sinto que ainda é uma questão que eu mesma tento resolver comigo mesma, porque eu, no fundo, cuido imenso da minha mãe, não a nível emocional, mas estou muito presente para ela porque a minha mãe, isola-se muito e não cuida dela mesma, ou seja, faço mais um papel de mãe para a minha mãe do que a minha mãe comigo. Portanto, ainda é uma situação que eu mesma não me sei dar uma resposta, porque as minhas relações com as pessoas que estão na minha vida é muito diferente daquela que queria com os meus pais, com a minha irmã, e muda imenso. Só tinha mais uma pergunta. Mas não, sim. Ou seja, tu falaste, pelo menos o que eu percebi foi de que existe uma forte, ou seja, ambos os teus pais tinham problemas relacionados à saúde mental. Sim. Há uma forte, ou seja, a questão da hereditariedade desses problemas é muito forte. Tu sentes que hoje em dia os problemas que já tiveste, ou seja, atribuíste a causa sempre às situações que se passaram, ou também sentiste tu própria, tens algum tipo de tendência que possa estar relacionada com... Isto é uma pergunta difícil, peço desculpa. É uma pergunta difícil, mas então, no fundo, tu queres saber se eu posso herdar algum também dos problemas deles? Não, ou seja, se tu, para além da questão das situações que se passaram, sim, se tu sentes que todos os problemas que tu vieste a desenvolver, sim, vieram devido às situações que se passaram, ou se achas que, ou seja, pode existir outra componente? Não, eu acho que foi mesmo devido a todas as situações que eu passei, porque de facto não é fácil ter dois pais com problemas de saúde mental, e isso foi bastante complicado, e eu sempre achei que os problemas ou todas as situações que aconteceram devido a eles, sofrerem problemas de saúde mental. Sempre associei muito a isso, não sei se é o pensamento certo, mas creio que sim. Terminamos assim este episódio do videocast, na sequência da reportagem Um Clique, um Estímulo. Agradecemos mais uma vez à Jasmine o teu contributo e esperamos que desta forma, de alguma forma, esta reportagem consiga validar as suas experiências. E agradecemos também ao Guilherme pela ajuda na sala técnica e ao professor Elman Ricardo pela proposta de trabalho. Para mais conteúdos sobre a perturbação de stress pós-traumático, veja o nosso site Um Clique, um Estímulo. Obrigada. Obrigada.